Olá, muito boa tarde. É o Encontro Nacional número 50 que o Movimento dos Convívios Fraternos realiza no Santuário de Fátima. Acontece este fim de semana e marca, em cada ano, os jovens convivas. Dois estão connosco, a Liliana Nabais, da Diocese de Santarém, e o Nuno Guerreiro, da Diocese de Setúbal, assim como o padre José Carlos Teixeira Ribeiro, que também é conviva, mas é o assistente nacional deste movimento e também assistente na Diocese do Porto. Muito boa tarde, obrigado por estarem no programa Eclésia, precisamente neste contexto do Encontro Nacional, que se assinala este sábado e domingo. Antes de irmos a esse encontro, vamos sobretudo ao convívio fraterno na história da vossa vida. E começamos, se calhar, pela Liliana. É a conviva número? Do convívio 1100. 1100. Sim. E que história foi esta de fazer o convívio fraterno e que transformação provocou? Então, havia muitos jovens da minha paróquia que já tinham feito o convívio fraterno. Eu tinha muita curiosidade em fazer e decidi experimentar. Fui a única da minha paróquia que foi fazer o convívio nessa altura. E, de facto, mudou muito a minha vida. Eu era uma pessoa muito fechada e o convívio, de facto, abriu muito à igreja e aos outros jovens e transformou completamente. Eu nunca mais parei em casa. É a definição que os meus pais também usam. E acho que tem sido uma grande escola para mim, uma escola de conhecer as pessoas, de me conhecer a mim própria, de conhecer Jesus. Tem sido uma escola de oração e, sobretudo, uma escola de serviço e disponibilidade, porque aquilo que eu também vou aprendendo com o convívio e depois com os convívios que fui fazendo tem-me aberto muito na minha vida também pessoal e profissional e tem-me trazido muitas graças à minha vida. E para quem nos está a ver e ouvir, ok, mas o que é que acontece no convívio então para que a transformação seja assim tão radical? Vamos tentar explicar então o que é um convívio fraterno, um encontro de 3 dias, certo? Padre José Carlos. Pronto, o convívio fraterno é um encontro de 3 dias, que é presencial, portanto, com residência durante os 3 dias, e que é coordenado por uma equipa que faz a coordenação, liderada por um primeiro coordenador. Jovens também, ou menos jovens? Também desde há uns anos para cá, desde a década de 90, para casais. Também é pastoral familiar. Sim. E nesse é essencialmente um retiro, ou o que é que acontece nesses 3 dias? O convívio tem como objetivo ou como fins levar os jovens e os casais, falo mais especificamente para jovens, de facto tem este carisma juvenil, de fazer uma experiência de encontro consigo mesmos, no primeiro dia, com Deus, no segundo dia e com os outros. E pretende avivar esta consciência batismal que todos devemos ter, enquanto batizados, enquanto cristãos, e um bocadinho como a Liliana dizia, depois comprometer na pastoral, na missão apostólica da Igreja. Nuno, o que é que tem de diferente este encontro de outro retiro? Esta metodologia e esta dinâmica é de facto específica e transforma cada participante? Sem dúvida. Os convívios fraternos é uma dinâmica que permite conhecer jovens em toda a diocese, não só focarmos na nossa paróquia, mas viver esta nossa fé e a nossa convivência com Cristo através dos olhos de todos os jovens da nossa diocese. Com essa dinâmica bem vincada sempre, encontro consigo, com Deus e com os outros. Exatamente. Isso enfim, é um percurso que marca todos os convívios. Aliás, basicamente é um convívio, são 3 dias, 3 objetivos, 3 encontros. E atingem sempre os objetivos? Sempre. Os objetivos são sempre atingidos. No seu caso em particular, qual foi o convívio que fez? Eu fiz o 1178 há 12 anos. Há 12 anos. E daí para cá também manteve essa ligação aos convívios fraternos? Sim, eu fiz o convívio fraterno quando entrei para o grupo de jovens na minha paróquia e fui convidado a fazer, assim um bocadinho por... Não sabia o que é que ia, estava na dúvida, mas aceitei o desafio. E tem sido um crescimento, desenvolvimento pessoal e na minha fé que conseguiria ter noutra experiência, mas sei que essa experiência tem sido única e tem sido muito proveitosa. Tendo por base esses 3 encontros que o convívio proporcionou, consigo, com Deus e com os outros? Exatamente, sim. E eles depois perduram na vida pessoal, na vida profissional também? Sem dúvida. E se os convívios fraternos acabam por ser o objetivo de nós depois dinamizarmos dentro dos convívios, mas também principalmente na comunidade e na nossa paróquia. Onde estão inseridos, não é?
Exatamente, portanto, acaba por ser muito enriquecedor. No caso do Padre José Carlos, é o convívio número... Isto, enfim, para termos ficado com a estatística toda, não é? Muito bem, convívio 1006. Foi quando da nomeação para ser assistente diocesano do Porto, então pelo nosso já saudoso Bispo Dom Hermínio, já falecido, que me chamou e me nomeou para acompanhar o movimento dos convívios fraternos. Na altura foi o 1006, foi fruto do Convívio 1000, que foi assim um convívio especial que envolveu o país todo na altura, porque eu sucedo ao Padre Valente de Matos, a ele se deve o movimento, ele foi o fundador, ele foi o grande inspirador deste movimento e graças a Deus ainda o temos connosco, apesar de seus 93 anos, está muito ativo, muito vivo. E, portanto, o meu convívio aconteceu assim em ordem à pastoral da Diocese do Porto. Portanto, era sacerdote. Era padre desde... Já tinha participado, por certo, em muitos encontros de formação, Sim. retiros. Sim. Ao fazer o convívio fraterno, que novidade é que ele trouxe? Eu não fui encontrar Jesus Cristo, porque isso eu já o tinha encontrado, confesso. Para mim, a grande novidade, aquela que mais me entusiasmou, foi ouvir a teologia da universidade dita por jovens e com uma frescura e uma elegância que a mim me encantou. Porque ao falarmos no primeiro dia do encontro consigo próprios, estamos a falar de uma dinâmica que começa com a história da criação, que vai acontecendo por partilhas de jovens que dão o seu testemunho, mas que com o testemunho apresentam também aquilo que é a formação bíblica e a doutrina da Igreja, em ordem a ajudar a identificar-nos como cristãos e como batizados, não é? E para mim era encantador ouvi-los falar da criação a partir de várias perspectivas, por exemplo, até da matemática. Recordo uma rapariga que era de Arouca e que um dia deu esse tema e fala a partir da matemática e da lógica da matemática para falar de Deus. Para mim isso foi encantador. Claro que também foi, até pela idade que tinha na altura e mesmo tendo a que já tenho agora, estar com os jovens e estar com o espírito juvenil, de facto, isso também nos rejuvenesce. Mas estes 3 dias de encontro, Liliana, têm desde logo esta especificidade, que não está aqui um pregador, a fazer comunicações, são outros jovens que partilham os vários temas. Certo. É isso que acontece. Exatamente. São jovens. E aí há uma capacidade maior até de comunicação com os participantes? Sim, porque os jovens aproximam a linguagem para falar com outros jovens, não é? Temos sempre esta base testemunhal a partir da nossa vida para falar de Jesus e daquilo que nós vivemos na nossa vida e dar testemunho disso para falar com outros jovens. Que temas é que a Liliana já deu, por exemplo? Já falou? Muitos. São muitos anos a falar de jovens, sobre jovens para outros jovens. Portanto, a partir da minha experiência também de paroquial, que vivo em igreja, e do encontro que faço com Jesus nos vários sítios, também na pastoral juvenil, sobretudo essa vivência em igreja, passá-la para outros jovens, acho que é um testemunho bonito e importante que fui tendo ao longo e fui dando ao longo destes anos todos de convívio. E o Nuno, que temas é que já passaram pelas suas comunicações? E também vários temas, nomeadamente também... Nos 3 dias do convívio? Exatamente, em diferentes convívios já partilhei várias experiências da minha vida e acho que o que é saliente e importante é que ser jovens a transmitirem para jovens transmite uma representatividade. Os medos que nós que a pessoa que está a apresentar é os medos que os jovens têm que estão a assistir. Os medos, as dificuldades, o nervosismo que quem esteja a apresentar também teriam quem está a assistir. Portanto, os jovens veem-se representados e isso é que acaba de ser... E veem-se que os jovens podem ter... responsabilidade e podem organizar toda essa dinâmica por si só, com o apoio, como é óbvio, de assistentes espirituais e de pessoas que nos acompanham no caminho, mas conseguem liderar e isso é importante, os convívios. Muito brevemente, até porque enfim, o nosso tempo vai avançando rapidamente, que dinamismo tem o convívio no caso da Diocese de Setúbal? Na Diocese de Setúbal é uma diocese que aglomeramos todas as vigararias e todas as paróquias. É um movimento que, ao contrário de outros que existem, que funciona a nível diocesano e temos várias equipas, nomeadamente a equipa som, que faz a parte das músicas e também a parte da liturgia. Temos também uma equipa missionária,
que faz atividades de missão em toda a Diocese, e outras equipas que, dentro do convívio, apoiam nas diferentes valências que o convívio tem. E fazem quantos convívios por ano, normalmente? Por norma, fazemos 2. Este ano vamos fazer 3. E cada jovem pode se inscrever, basta manifestar essa vontade? Claro, nós damos, por norma, um período, uma faixa etária dos 17 aos 35, mas pronto, também para viver a melhor experiência. E como dizia o Padre Zé Carlos, também há famílias que podem participar, né, nessas dinâmicas. Liliana, no caso da Diocese de Santarém, vocês fazem parte da coordenação do movimento das vossas dioceses. Que dinamismo é que ele tem em Santarém? Então, em Santarém, nós funcionamos um bocadinho diferente de Setúbal. E até esta diferença e autonomia também acaba por ser interessante, né? De acordo com os ritmos de cada diocese. Certo, a base do convívio é igual em todas as dioceses, mas depois cada um trabalha à sua maneira, a logística, da maneira que pode, também consegue. Nós em Santarém somos um bocadinho diferentes, nós também funcionamos com equipas, nós recebemos todos os jovens, portanto todos se inscrevem e depois nós formamos equipas com quem está disponível. Nós recebemos jovens dos 16 aos 35 para participarem pela primeira vez e depois nas equipas todos aqueles que forem convivas são bem-vindos e temos um lugar para todos. Nós fazemos 2 convívios por ano, sempre, na Páscoa e no Natal, sempre depois do Natal e sempre no fim de semana que calha o Domingo de Ramos, e agilizamos as nossas datas. Recebemos sempre 40 jovens, no máximo, para participar, e depois as equipas é conforme a capacidade da casa e a disponibilidade das pessoas. E normalmente temos equipas que ajudam na parte logística, seja na cozinha, equipa de oração também, equipa missionária. Depois vamos gerindo também conforme a disponibilidade e vamos tendo espaço para toda a gente poder participar, consoante também aquilo que tiver para oferecer e para pôr os seus dons a render, claro. E Padre Zé Carlos é um pouco assim por cada diocese de Portugal e também noutras fora de Portugal. Sim, sim. O movimento está implementado em todo o país e, portanto, a exceção da Angra do Heroísmo é a única diocese onde o movimento não está. E também fora do país, sim. Também nas comunidades lusófonas para os filhos dos imigrantes portugueses. E, portanto, concretamente está em Paris, está no Luxemburgo, está na Suíça, Angola, Moçambique e Brasil. O Padre Valente, por certo, que o vai comunicar no Encontro Nacional, agora este sábado e domingo, porque estará presente, não é? Mas, Padre Zé Carlos, qual foi a ideia do Padre Valente ao fundar os Convívios Fraternos? Pronto, há aqui uma inspiração que começa na missão pastoral dele. Ele era capelão militar e em 1968 pensou como é que poderia dar resposta àqueles militares que também procuravam felicidade, queriam ser felizes. E que resposta pastoral a Igreja lhes podia dar. E é aqui que nasce o primeiro convívio, em maio de 68, em Castelo Branco, no quartel. Em maio de 68. Maio de 68. Foi também especial aqui para o movimento, neste caso, e para a Igreja em Portugal. E, portanto, lá no quartel de Castelo Branco, faz o primeiro convívio em maio, faz o segundo em outubro. Depois o terceiro convívio, ele, entretanto, foi mudado de quartel, que ele era capelão militar, foi para Lamego, e o terceiro já foi em 71. Já foi assim mais tarde. E em 71 começaram também os convívios com os jovens civis. Já não eram só os militares. E pronto, e daí para cá foi a grande inspiração. Baseou-se no apelo do Papa Paulo VI, que os jovens sejam evangelizadores dos outros jovens. É por isso que a equipa do movimento, como nós já ouvimos a Liliana e o Nuno falar, é uma equipa formada por jovens que tem apenas o assistente espiritual para momentos específicos, como a celebração da Eucaristia, que é o centro da espiritualidade do movimento, para o momento da reconciliação, das confissões, que se quiserem confessar, também poderão confessar-se, isso é específico da missão do padre. Mas toda a dinâmica de grupos, toda a ação está gerida por jovens. Eles são, de facto, os evangelizadores dos outros jovens. A Liliana dizia há um bocadinho que aproximam a linguagem para, de facto, a comunicação acontecer. E os medos, não é? Medos. Eles depois revêem-se nos testemunhos que estão a ouvir. Claro. E percebem que o testemunho que está a ser dado é a experiência que eles estão a viver e que já foi vivida por outros. E isso ajuda-os a identificarem-se e, sobretudo, a descobrirem Jesus Cristo, não é? E a perceber que Jesus Cristo é a grande resposta para os anseios dos jovens dos nossos dias. Nós já vamos à liturgia, mas já vamos dar um bocadinho mais tempo aqui, de facto, aos convívios fraternos, porque temos de informar quem nos está a ver e ouvir o que é que acontece no Encontro Nacional. Agora, este sábado e domingo. Primeiro, Liliana, porque é que é importante este Encontro Nacional?
Eu acho que para nós termos noção da dimensão da igreja, e eu acho que isso foi uma coisa que me impactou quando eu fui ao meu primeiro encontro nacional. Eu sabia que na minha diocese havia aquele encontro de convívios de 3 dias, mas depois eu cheguei a Fátima e eu percebi que havia um santuário cheio de convívios que tinham experimentado a mesma coisa que eu. E acho que isso é muito importante para nós percebermos a diversidade que a igreja é e conhecer outros jovens que fizeram a mesma experiência e que eu posso também partilhar depois aquilo que foi esta experiência de convívio com eles que viveram a mesma coisa que eu, e conhecer o Nuno e conhecer outros jovens que viveram das várias dioceses do país. Exatamente, que viveram a mesma coisa que eu vivi. No caso deste encontro, o encontro número 50, encontro nacional, o que é que vai acontecer? Vamos ter várias atividades, nomeadamente tertúlias. Vamos acompanhar algumas atividades que já acontecem em Fátima, nas instalações no santuário, mas vamos acompanhar a procissão das velas e isso, e depois temos algumas dinâmicas que vai ser específicas para nós, nomeadamente essa tertúlia. Temos um momento de acolhimento, de partilha, de música entre os jovens, almoços partilhados, várias coisas para comunicarmos entre nós. Uma dinâmica forte de encontro entre os vários convívios. Portanto, acontece sábado depois do almoço e até domingo à hora do almoço, é isso? O acolhimento pelas 2 horas. De sábado? Sábado, depois as tertúlias, já foram referidas aqui pelo Nuno. Teremos depois uma saudação à Nossa Senhora que está integrada na peregrinação do santuário, às 5 horas, às 17. Depois teremos uma atividade que é específica do movimento, que é uma celebração penitencial, com confissões para os que quiserem, no Paulo VI. À noite teremos depois o jantar em convívio com os jovens, isso é muito interessante. À noite a vigília e a oração do terço. E no final temos um sarau que é participado pelas várias dioceses, onde cada uma dá o seu contributo. Este ano o número 50, como é um número redondo, possibilitou criarmos aqui assim um recordar de todos estes 50 encontros de animação nacionais, ao mesmo tempo a projetar o futuro, para dizermos o que queremos e o que esperamos também do movimento. Vamos acompanhar também este encontro na Agência Eclésia para depois dele informar. Vamos reservar os últimos minutos para a liturgia de domingo, porque é uma marca deste programa em cada sexta-feira. Antes do comentário, vamos ouvir o texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: Tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois, começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então, Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Padre José Carlos, acredito que esta pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou, seja uma pergunta que, enfim, passa por muitos dias do convívio fraterno. Sim, sem dúvida. Essa é a grande questão, porque é à procura dessa resposta que os jovens vão, que é para se encontrarem com Jesus, para descobrirem quem Ele é. Esta passagem é uma passagem possível para ser também lida e proclamada nas celebrações ou então nos encontros dos convívios fraternos. Mas esta é, de facto, a grande resposta. Quem é Jesus na minha vida e para a minha vida? Como é que de forma teórica. Sim, como é que eu agora me vou identificar com Ele e a partir de agora vou
viver a minha vida à luz daquilo que Ele é para mim e do testemunho que Ele me deixou, da proposta que Ele me faz. Também a convivência dessas perguntas, a nossa vida paroquial, quem é que somos nós na igreja e como podemos fazer parte e como é que podemos fazer mais. A ideia é essa, é incentivar os jovens a participar, a estarem ativos e serem membros movimentadores e líderes dentro das suas próprias comunidades. Passamos à primeira leitura, se permitem, do livro de Isaías. Apresentei as costas àqueles que me batiam. Há aqui, de facto, uma ligação já ao messianismo. Sim, há aqui um anúncio profético da missão que Jesus veio a realizar, e nomeadamente a sua entrega na cruz, da sua paixão, do seu sofrimento. Nós falamos de paixão ao pensar nos namorados, pensamos nos beijinhos e nos abraços, mas a paixão, de facto, o amor comporta a dor. E penso que Jesus nos quis escandalizar, cumprindo o anúncio profético de Isaías, porque assim ele fez com que a mensagem tivesse impacto nos nossos corações, não é? Um Deus que nos ama e que nos fala desse amor pelo lado mais difícil de entender, mas ao mesmo tempo, se calhar, mais prático. Um Deus que nos ama no sofrimento e pelo sofrimento. E na segunda leitura, Santiago diz: a fé sem obras está morta. Há aqui uma dimensão muito pragmática também de toda esta paixão. Sim, sem dúvida. Santiago é assim moralista na sua forma, mas ao mesmo tempo muito pedagogo. Ele quer nos ajudar a saber viver como cristãos. E, portanto, aquele Jesus que nós descobrimos, quem é para nós Jesus, é aquele que nos chama depois a dar testemunho de vida, que era aquilo que o Nuno também estava a dizer, a importância do testemunho de vida cristã que estamos chamados a viver e a dar nas comunidades, entre os jovens e na vida, no dia-a-dia. E, portanto, Santiago deixa-nos assim orientações práticas. E, de facto, se pensarmos no que ele diz, não é? Mostra-me as tuas obras e por elas a tua fé, mostra-me a tua fé pelas obras, que eu pelas minhas obras te mostrarei a fé. Pronto, é um bocadinho isto. A fé é uma vida e não uma teoria, nem uma ideia. E se pensarmos também no lema do nosso convívio fraterno, vai pelo mundo mostrar a tua herança, também se calhar é isto que Santiago nos quer mostrar, não é? Vai pela tua fé, mostra-nos as tuas obras, vai em missão, mostra-nos a tua herança, faz aquilo que Jesus te pede que faças, não é? Sai enviado. Lá está, muito na concretização, não é? Na concretização de cada dia. Sim. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado aqui a falar Obrigada. dos convívios fraternos, este Encontro 50, Encontro Nacional, e também comentar a liturgia, sempre relacionado com aquilo que se vive em cada convívio. Muito obrigado e felicidades para o trabalho que realiza nos convívios fraternos. Obrigado. E a terminar, deixo o convite para visitar o nosso portal na internet, em agência.eclesia.pt, onde atualizamos a cada momento a informação também sobre este Encontro Nacional que decorre este sábado e domingo em Fátima. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.